E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre funções, e vai ser a sexta aula e vai ser a penúltima aula. A próxima aula a gente vai encerrar falando sobre conjuntos. Bom, basicamente funções elas servem para evitar repetições no código, sendo que podem ser utilizadas a todo momento. Então você cria a função uma vez e você pode chamar várias vezes no código caso você sinta a vontade de utilizar. Cada função ela deve fazer apenas uma coisa para seguir essa parte de boas práticas. Vamos dizer que você quer fazer uma função que soma dois valores, porém ela soma, depois faz alguma operação além disso, então quer dizer que ela está fazendo duas coisas em uma função. Isso não é legal porque ele meio que fica contra essa parte das boas práticas. E seguindo também das boas práticas, as funções devem receber apenas dois parâmetros, no máximo. Essa parte de parâmetro vocês vão entender quando eu começar a falar sobre isso. E por padrão, uma função ela sempre retorna um valor none. None seria não valor, é como se fosse um valor nulo, um valor que não existe. Vamos lá. Basicamente existem dois tipos de função, que seria uma função sem retorno, que ela só executa alguma coisa dentro da própria função mesmo e mostra para o usuário, e existem funções com retorno que ela executa, faz a mesma execução, porém ela retorna algum resultado para o usuário que basicamente ela precisa ser atribuída a uma variável. Bom, para a gente criar uma função, a gente começa colocando a palavra reservada def. Após isso, a gente coloca o nome da função. Aí, entre parênteses, vocês vão colocar os parâmetros que essa função vai receber. Como eu falei para vocês, o parâmetro é algo que uma função precisa receber ou não para executar alguma coisa. No caso aqui, eu defini dois parâmetros separados por vírgula. Aí você coloca dois pontos e cria a função. No caso, aqui ela só faz uma soma. Ela tem uma variável que pega esses dois parâmetros e soma e atribui essa variável e depois ele só imprime aqui no print. Basicamente é só isso. E para executar a função, você coloca o nome da função, coloca os parênteses e coloca os valores que vocês querem colocar nos parâmetros aqui. Executando aqui para vocês verem. Aqui... é que eu executei duas vezes aqui, deixa eu só comentar essa linha e executar novamente. Se vocês verem, aqui apareceu o resultado da soma é 30, que já é justamente esse print que está dentro da função. Você só precisou chamar aqui e ele já executou, no caso sem retorno, e imprimiu dentro da própria função mesmo. Aqui eu tinha colocado um exemplo que caso você queira atribuir uma função que ela não retorne nada a uma variável, o resultado que aconteceria. Eu vou desmarcar essa linha aqui e essa daqui também. Se eu colocar para executar, observe uma coisa. Aqui só foi a execução da função atribuída a uma variável. Só que quando você executa uma função sem retorno, mesmo que seja em uma variável, ela já vai executar e vai te dar o resultado. Esse segundo print, basicamente que eu coloquei aqui embaixo, ele vai imprimir, vai executar o que está lá dentro da variável, só que dentro do print, e vai aparecer none, que é basicamente uma função sem retorno. Uma função sem retorno ela tem um valor none. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre funções com retorno. Eu fiz basicamente uma função parecida com a outra, também, só que no caso essa que vai multiplicar, a outra somava, vai receber dois parâmetros, e aqui eu criei uma variável, colocando esses dois parâmetros multiplicando e coloquei essa palavra reservada return, que ela vai basicamente, quando a função executar, no final da execução ele vai retornar o resultado da multiplicação que eu coloquei nessa variável. Executando, deixa eu só também colocar um comentário aqui. Executando essa função, vocês vão ver que ele pegou a multiplicação aqui de 10 vezes 5, que foi o que estava aqui na função, e atribuiu a variável cálculo multiplicação. E com a print, essa print que a gente colocou, a gente fez a impressão dessa variável. O interessante de você fazer uma função com retorno, porque você pode utilizar o valor que ele retornou para outras coisas. Por exemplo, aqui eu coloquei uma condicional composta aqui de if e else com a seguinte questão aqui, que basicamente é para verificar se o valor é par ou ímpar. Então ele vai perguntar aqui, if cálculo multiplicação, basicamente o resto do cálculo da multiplicação por 2 foi igual a 0, aí o valor é par.
Aí caso contrário, o valor é ímpar. Se eu colocar para executar, vocês vão ver que caiu no valor par, que foi aqui de cima. Porém, se eu modificasse alguma coisinha aqui, sei lá, se eu colocasse talvez 9 aqui e executasse, vamos ver se vai ter alguma mudança. Aqui ó, o valor 45 é ímpar. Então basicamente uma função de retorno você consegue utilizar o valor do retorno para fazer alguma outra operação no seu programa, por exemplo. Bom, falando aqui um pouquinho de função, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Basicamente esse aqui, como eu falei, vai ser o penúltimo vídeo. O próximo eu vou falar sobre coleções e eu vou encerrar, basicamente já é a etapa final da atividade extensionista que eu estava fazendo. E basicamente é isso, pessoal. Então muito obrigado e até o próximo vídeo e o último vídeo.